Havia coisas que ninguém deveria ter o direito de tomar, coisas que representavam mais do que simples objetos ou espaços, mas pedaços de uma jornada de esforço e sacrifício. Para Esteban, seu banheiro não era apenas um cômodo, era um refúgio, um símbolo de tudo que ele havia conquistado. Você já teve algo que lutou tanto para conseguir e, de repente, alguém tenta tomar isso de você? Como você reagiria se, dia após dia, fosse forçado a provar que merece algo que é seu por direito? Esteban sabia exatamente como era essa sensação e a responsável por isso. Martina, sua vizinha que parecia determinada a fazer da vida dele um inferno. Desde o primeiro dia em que Esteban se mudou para o bairro, Martina deixou claro que ele não pertencia ali. No começo, foi sutil, sorrisos exagerados, perguntas disfarçadas, de curiosidade sobre como ele conseguia pagar por aquele lugar, comentários passivo-agressivos sobre como a vizinhança havia mudado. Mas quando percebeu que Esteban não se intimidaria, ela foi além. No início, eram apenas inconvenientes. Um vaso acidentalmente derrubado na sua garagem, olhares atravessados quando se cruzavam na rua. Mas então, ela começou a invadir seu espaço. Ele saía para o quintal e a encontrava sentada na espreguiçadeira do seu terraço, tomando limonada como se fosse dona do lugar. Quando ele pediu que saísse, ela apenas sorriu de maneira desafiadora e murmurou algo sobre como vizinhos deveriam compartilhar. E então vieram os telefonemas para a polícia. Pelo menos uma meia dúzia de vezes, Martina fez denúncias falsas. Disse que Esteban estava se comportando de forma suspeita em sua própria casa. Outra vez, acusou-o de promover reuniões perigosas, quando tudo o que fazia era receber amigos para um churrasco tranquilo. Os policiais sempre apareciam, e ele tinha que provar, repetidamente, que não estava fazendo nada de errado. Até mesmo, os agentes começaram a perceber as intenções dela, mas não havia muito que pudessem fazer além de lhe dar advertências. O pior veio quando Martina começou a incomodar seus convidados. Sempre que Esteban recebia alguém, lá estava ela, invadindo o espaço sem ser chamada, exigindo que abaixassem a música, mesmo quando o volume estava baixo. Com olhares de desprezo e comentários maldosos, ela insinuava que seus amigos não eram bem-vindos ali, e Esteban sabia. Aquilo não iria parar tão cedo. Uma vez, Martina foi ainda mais longe. Ela olhou diretamente nos olhos de um amigo de Esteban e disse que chamaria a segurança porque não se sentia segura. Tudo isso porque ele estava sentado ali, conversando, tranquilamente. Esteban já tinha tentado de tudo. Instalou uma cerca mais alta. Martina encontrou um jeito de contorná-la. Ele tentou resolver a situação de forma pacífica, explicando que ela estava invadindo sua privacidade. Ela riu na cara dele. Até consultou um advogado para conseguir uma ordem de restrição, mas o processo era lento e burocrático. Como ela nunca havia feito uma ameaça direta, conseguir uma medida legal contra ela era praticamente impossível. Não importava o que ele fizesse. Martina sempre encontrava um jeito de ultrapassar os limites. Esteban era um homem paciente, mas até a paciência tem um fim. Ele deu a ela todas as oportunidades para parar. Tentou ignorar, tentou lidar com aquilo de forma racional, mas estava claro, ela não o respeitava e não tinha intenção de parar. Depois de meses aguentando aquela mulher, Esteban finalmente decidiu que era hora de resolver aquilo de uma vez por todas. Ele nunca gostou de conflitos, mas Martina forçou a situação até o ponto de ruptura. A primeira coisa que fez foi reforçar sua cerca, tornando-a ainda mais alta e com um cadeado mais resistente. Instalou câmeras de segurança para capturar cada centímetro da sua propriedade, garantindo provas irrefutáveis caso ela voltasse a invadir. Também colocou um sistema de alarme sensível a movimento próximo à cerca.
Se Martina ousasse colocar um pé em seu quintal, toda a vizinhança saberia. Por alguns dias, pareceu que funcionou. A cerca permaneceu intocada. Nada de invasões, nada de encontros inesperados. Esteban até se permitiu acreditar por um breve momento que ela havia finalmente entendido o recado. Então, em uma tarde de sábado, ele saiu para o quintal e a encontrou lá. Não apenas sentada, não apenas colocando os pés sobre os móveis dele. Martina estava flutuando em uma boia no meio da piscina, bebendo uma margarita como se estivesse em um resort. Os óculos escuros caros repousavam sobre o nariz e a canga esvoaçava ao vento, bloqueando parte do sol. Ao vê-lo, ela ergueu o copo com um sorriso despreocupado. "Ah, não se importe comigo", disse ela, girando o canudo na bebida. "Só estou relaxando um pouco. Está um calor terrível hoje." Esteban parou onde estava. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Ele não explodiu, não gritou. Aprendeu há muito tempo que discutir com alguém como Martina era inútil. Histórias como essa fazem a gente pensar, né? Se você gosta de narrativas envolventes, reviravoltas e muita emoção, tenho uma dica. No Wallplay, você encontra filmes, séries e canais ao vivo para continuar essa imersão no conforto da sua casa. Dá uma olhada no link na descrição e aproveite. Em vez disso, observou cada detalhe da cena, o jeito que ela tinha escalado sua nova cerca, o cooler cheio de bebidas que ela havia trazido, o olhar de desafio em seu rosto, como se estivesse testando seus limites. Ela não estava apenas invadindo seu espaço, ela estava zombando dele. "Martina, saia da minha piscina", disse ele com a voz firme, mas controlada. Ela o encarou como se ele fosse apenas um incômodo passageiro. "Relaxe, Esteban. É só água. Você deveria ficar feliz por ter um lugar tão convidativo." Ele não se moveu. "Você está invadindo minha casa, de novo." Ela soltou um suspiro exagerado, inclinando a cabeça como se estivesse farta daquilo. "Você é sempre tão agressivo com isso. Eu poderia até acusá-lo de discriminação, sabia?" Ali estava. O momento em que Esteban percebeu, com absoluta certeza, que ela nunca pararia. Martina continuaria avançando, testando os limites, violando seu espaço e manipulando a situação para parecer a vítima. Mas o que ela não sabia era que ele não estava mais jogando o jogo dela. Nada de mais discussões, nada de mais pedidos, nada de mais ligações para a polícia que não levariam a lugar algum. Desta vez, ele tinha um plano. Um plano que garantiria que Martina nunca mais se atrevesse a invadir seu espaço. Inspirou fundo, relaxando os ombros, e forçou um sorriso ao se aproximar da piscina. Martina achava que havia vencido, que finalmente o havia quebrado, que ele estava desistindo. "Sabe de uma coisa, Martina?", disse ele com um tom leve, quase divertido. "Talvez você tenha razão. Fui um pouco rígido com isso." Ela ergueu uma sobrancelha, ainda flutuando na boia. "Finalmente caindo em si, hein?" "Algo assim", respondeu ele. "Já que você está aproveitando tanto, que tal eu trazer mais uma margarita, por minha? E conta." Martina sorriu satisfeita, sem questionar a mudança repentina. Ela passou meses invadindo sua propriedade, provocando, testando seus limites. E agora, ela achava que havia ganhado. Só que Esteban tinha outros planos. Esteban entrou em casa, por um momento, respirando fundo para manter o controle. A raiva pulsava em suas veias, mas ele não deixaria que isso atrapalhasse o que estava prestes a fazer. Foi até a cozinha e preparou uma margarita fresca. Mais forte desta vez. Antes de voltar, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. "E aí, irmão?", disse assim que a chamada foi atendida. "Preciso de um favor. Você pode trazer um caminhão de cimento aqui? Acho que finalmente vou reformar a piscina." A voz do outro lado soou animada. "Demorou, hein? Chego aí em 20 minutos." Esteban desligou e voltou para fora com a bebida em mãos. Martina pegou o copo sem hesitar, sorrindo enquanto se espreguiçava na boia.
O sol refletia em seus óculos escuros e ela parecia completamente à vontade, como se estivesse em um hotel de luxo. Ele se sentou em uma cadeira próxima, fingindo relaxar, mas mantendo o olhar atento no relógio. Aos poucos, sem que ela percebesse, Esteban se levantou e foi até a lateral da piscina. Disfarçadamente, abriu uma válvula escondida. A água começou a escoar, centímetro por centímetro. No início, a diferença era quase imperceptível. O movimento da boia mascarava a lenta descida do nível da água. Martina continuava alheia a tudo, mergulhada em sua própria arrogância. Minutos se passaram. O som distante de um motor pesado cortou o silêncio. Esteban sorriu, se espreguiçando. "Aproveite enquanto pode", comentou de forma casual. "Porque depois de hoje, essa piscina vai passar por uma grande mudança." Martina abriu um olho, preguiçosa. "Ah, é? O que isso significa?" Ele apenas apontou para o portão onde um caminhão de cimento acabava de entrar na propriedade. Veículo estacionou perto da piscina e o motorista, um velho amigo de Esteban, desceu, avaliando a cena. "Tem certeza disso?" perguntou em tom discreto. Esteban riu de leve. "Absoluta. Como combinamos?" Com um simples aceno, o homem foi até o caminhão e começou a trabalhar. O som do cimento líquido sendo despejado no canto mais fundo da piscina ecoou pelo quintal. Martina continuava flutuando, distraída, até que um leve estremecimento fez com que ela franzisse a testa. Só então se deu conta de que algo estava diferente. Olhando ao redor, percebeu que a água havia baixado consideravelmente e a boia estava tocando algo inesperadamente sólido. "O que diabos?" murmurou, olhando ao redor com confusão. O cimento começava a se espalhar lentamente, formando uma camada espessa no fundo. Ela tentou se movimentar, mas ao erguer um dos pés, viu a mistura cinza grudando em sua pele. "Espera, o que é isso?" Sua voz perdeu a leveza. Os olhos dela se arregalaram ao perceber o que estava acontecendo. Olhou para Esteban, depois para o cimento, e de volta para ele. Ele continuava impassível, braços cruzados, encostado na cerca. "Só algumas reformas na piscina", disse com um tom casual. "Você gosta tanto desse lugar, achei que devia fazer uma mudança permanente." A boca de Martina se abriu em choque. "Você está cimentando a piscina?" "Sim." "Enquanto eu ainda estou aqui dentro?" Esteban inclinou a cabeça. "Bom, eu te pedi para sair várias vezes. Você recusou. Então imaginei que quisesse participar da reforma." O pânico surgiu no rosto dela. Tentou se impulsionar para sair da boia, mas a água já havia descido o suficiente para que seus pés tocassem o fundo da piscina. E o fundo da piscina já não era apenas azulejo, o cimento começava a endurecer ao redor de seus tornozelos. "Esteban, isso não é engraçado." Sua voz agora tinha um tom de desespero. "Me tira daqui." Ele suspirou, fingindo lamento. "Eu tentei ser educado. Tentei resolver isso na conversa. Até chamei a polícia, mas você simplesmente não escuta. Então precisei ser criativo." Martina começou a se mover freneticamente, tentando se libertar. Mas cada passo afundava mais seus pés na mistura pegajosa. "Você tá maluco?" gritou, debatendo-se. "Eu vou te denunciar." "Você vai ser preso." Esteban ergueu uma sobrancelha divertido. "Pelo quê? Por reformar minha própria propriedade? Por garantir que intrusos parem de invadir minha piscina?" Os braços dela tremiam enquanto tentava se soltar, mas o cimento já havia criado uma barreira firme ao redor de seus tornozelos. "Você não pode me deixar aqui." Esteban imitou o tom condescendente que ela sempre usava. "Relaxe, Martina. Você não está em perigo." Ela ofegava, tentando puxar as pernas para se soltar. "Em algumas horas, quando tiver tempo suficiente para pensar em tudo que fez, eu chamo alguém para te tirar daí."
O rosto dela ficou vermelho de raiva. Seu lunático, ele deu de ombros. Não, e só estou cansado. Passou a mão pelo cabelo e soltou um longo suspiro. Cansado de você achar que pode fazer o que quiser sem consequências. Esteban olhou para Martina, imóvel no cimento que a prendia. Já que você gosta tanto da minha piscina, agora vai fazer parte dela, pelo menos por um tempo. Os gritos dela ecoaram pelo quintal, mas ele apenas se virou e entrou em casa, deixando-a presa, furiosa e sem saída. Pela primeira vez, desde que se mudou, Esteban sentiu verdadeira paz. Martina sempre viveu para chamar atenção, mas agora estava diante de algo que não podia controlar. Sentada no cimento endurecendo, os braços livres, mas as pernas imobilizadas, ela finalmente sentia o que era estar vulnerável. O vestido de banho caro agora estava manchado de cinza, e seu cabelo, sempre impecável, já não tinha o mesmo volume. Passou meses infernizando Esteban, convencida de que estava no controle. Agora era apenas um espetáculo para os vizinhos. Esteban, por outro lado, decidiu aproveitar o momento. Montou a churrasqueira, trouxe algumas cadeiras e chamou alguns amigos para um churrasco improvisado. Logo, o cheiro de carne grelhada tomava o ar. Garrafas geladas tilintavam enquanto os convidados riam, se divertiam e faziam piadas às custas de Martina. Marcos, um dos amigos mais antigos de Esteban, se aproximou com um prato na mão. «Quer um hambúrguer?» perguntou sorrindo. «Ah, espera, não importa». O quintal inteiro explodiu em gargalhadas. Martina ficou vermelha de raiva. «Vocês são doentes. Isso é ilegal. Vou chamar a polícia». Esteban tomou um gole de cerveja. «Indiferente. Fique à vontade. Eles já estão cansados das suas ligações. Vamos ver se invasão de propriedade continua sendo crime». Ela abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, percebeu um movimento na cerca. Vários vizinhos começaram a se aproximar. Alguns pegavam os celulares, tirando fotos e gravando vídeos. «Você olha para isso», comentou uma mulher segurando o riso. «Finalmente a justiça foi feita. Eu vi essa mulher chamar a polícia no Esteban só porque ele estava respirando muito alto no mês passado», disse outro. Os sussurros cresceram e Martina sentiu o peso da situação. Por tanto tempo, confiou que os vizinhos permaneceriam calados, suportando seu comportamento arrogante. Agora, todos estavam assistindo, rindo e registrando o que acontecia. Então, como se a humilhação ainda não fosse suficiente, um carro de reportagem estacionou na frente da casa. Uma repórter jovem saiu do veículo, ajustando o microfone enquanto o cinegrafista preparava o equipamento. «Estamos ao vivo com uma situação inusitada neste bairro», anunciou. Uma mulher se encontra presa em cimento após uma tentativa fracassada de invadir a propriedade do vizinho. O público riu ainda mais. Martina, mortificada, gritou: «Eu sou uma vítima! Esse lunático me prendeu aqui!» A repórter inclinou a cabeça. «É verdade que você estava invadindo a propriedade dele?» O rosto dela congelou. Pela primeira vez não tinha resposta. Esteban apenas deu de ombros e virou outro hambúrguer na grelha. Ela finalmente ficou no lugar dela. Era isso que queria o tempo todo, não era? As câmeras capturaram tudo, garantindo que aquele momento se tornasse inesquecível. Depois de horas de vergonha pública, uma equipe especializada chegou para libertá-la, mas o estrago já estava feito. Na manhã seguinte, Martina foi até a delegacia, ainda furiosa. «Quero prestar queixa», exigiu. «Ele me prendeu, me expôs ao ridículo. O policial do balcão nem olhou para ela. Você estava na propriedade dele por quê mesmo?» Ela bufou. «Isso não vem ao caso». O policial finalmente ergueu os olhos. «Na verdade, vem sim. Você invadiu a casa dele. De novo». Ela cruzou os braços impaciente. «Quero que ele seja preso». O policial soltou um suspiro e pegou uma ficha. «Certo, mas antes vamos resolver outra coisa.
Seu pequeno incidente fez com que a equipe de emergência quebrasse parte da nova reforma da piscina. Martina franziu a testa. E daí? E daí que isso é destruição de propriedade privada. Ele empurrou um papel na direção dela. Então, não só você não pode prestar queixa, como ainda deve dinheiro ao Esteban. O rosto dela perdeu a cor. Isso é uma piada, né? O policial riu. Talvez da próxima vez fique no seu próprio quintal. Sem argumentos, Martina saiu da delegacia, mas o pior ainda estava por vir. O vídeo da sua humilhação já estava viralizando e dessa vez não havia nada que ela pudesse fazer para apagar. Memes, vídeos e manchetes espalharam o rosto de Martina pela internet. Chamavam-na de Martina de Mármore, Cindy do Cimento, a intrusa solidificada. O episódio virou piada nacional. Não era mais apenas uma vergonha local. Agora, o mundo inteiro ria dela. Foram dias de comentários incessantes, montagens sarcásticas e paródias. Pessoas recriavam a cena em vídeos, fingindo se afundar no cimento enquanto gritavam frases exageradas. Até empresas entraram na brincadeira, lançando campanhas publicitárias inspiradas no fiasco. Martina não aguentou. Pagou suas pendências, colocou a casa à venda e sumiu sem olhar para trás. Pouco tempo depois, uma nova família se mudou para a residência ao lado. Um casal discreto, tranquilo, que não parecia ter o menor interesse em invadir a propriedade de Esteban. Ele, por sua vez, sentava-se no seu quintal reformado, observando a piscina completamente renovada, agora coberta por um elegante piso de pedra. Tomou um gole do café da manhã, sentindo algo que há muito tempo parecia impossível. Silêncio. Sem denúncias falsas, sem vizinhos problemáticos, sem intrusos. A paz, finalmente, era só dele. E dessa vez, estava gravada em pedra. Se essa história te fez refletir, imagina quantas outras podem te impactar. No Wallplay, você tem acesso a filmes, séries e canais ao vivo, tudo em um só lugar. E o melhor, é super fácil de assinar e cancelar. Quer conferir? O link está na descrição.